Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Acamini, eu sou médico psiquiatra aqui da Clínica Mancini e hoje eu vim conversar com vocês sobre um problema que é bastante comum e cada vez mais vai se tornar mais comum ainda ao longo dos anos, que é o problema da demência de Alzheimer, né? Como a população no mundo inteiro está envelhecendo, cada vez mais o Alzheimer vai se tornar um problema de saúde pública e a gente vai precisar lidar com esse problema, ter medidas sociais, de saúde, aí para conseguir abarcar essa população que vai crescer, tá? O Alzheimer geralmente começa numa idade mais avançada, né? A partir dos 65 anos, principalmente. Claro que podem ter casos que comecem antes, ainda mais naqueles casos em que existe uma mutação genética na família. Mas a gente vai focar aqui nos casos que começam mais tardiamente mesmo. No Brasil, essa população de idosos com Alzheimer chega a ser 13%, o que equivale a quase 30 milhões de brasileiros vivendo com esse problema. E como que a gente faz para saber se o idoso está realmente desenvolvendo esse problema do Alzheimer, né? Porque tem certos aspectos cognitivos da gente que com o envelhecimento vão mudando mesmo. Isso é normal, não necessariamente é uma doença. Por exemplo, o idoso, à medida do passar dos anos, ele vai tendo a velocidade de processamento de novas informações mais devagar mesmo. Isso é normal até um certo ponto, né? Então ele vai demorar um pouquinho mais para processar informações novas, para aprender, por exemplo, novas habilidades, novas informações. Mas assim, uma vez que ele aprende aquela nova habilidade, por exemplo, mexer no celular, no tablet, usar um novo aplicativo, né? Essas coisas que são menos usuais no universo dos idosos, uma vez que ele aprende essas habilidades, ele vai conseguir reproduzir elas com uma qualidade boa, tá? Então, a capacidade de aprender novas coisas é mantida. Ela só pode demorar um pouquinho mais para ele conseguir armazenar essas novas informações. Outra coisa que é normal no aspecto cognitivo do envelhecimento é aquela dificuldade de gravar nome de pessoas, nomes de artistas que aparecem na TV, nomes de pessoas mais distantes, né? Então, chama a atenção se o idoso começa a esquecer, por exemplo, o nome de parentes mais próximos, amigos que são afetivamente mais importantes para ele, né? Agora, falando sobre a demência de Alzheimer em si, né? O idoso ele vai começando a ter dificuldade de aprender novas informações, de gravar novas informações, e a memória mais recente de coisas que vão acontecendo ao longo do dia, né, com o passar do tempo, ele vai tendo dificuldade de armazenar essas informações. Mas ele vai manter preservada as memórias de lá de trás, do passado mais remoto dele, tá? Então, por exemplo, como que aparece esse problema de memória no dia a dia? O idoso ele esquece, por exemplo, de datas de compromisso, né? Quando ele vai no mercado, por exemplo, começa a esquecer itens de compra, aí muitas vezes ele tem que voltar no mercado para comprar as coisas que ele esqueceu, esquece cartões, senhas de cartão de banco, ele esquece onde guardou os objetos, começa a perder documento. Quando isso começa a afetar, né, o desenrolar do dia a dia, a capacidade dele de manter essas tarefas que ele sempre fez de maneira independente, sem prejuízo, a gente começa a ficar preocupado que esse problema de memória está grande o suficiente para a gente caracterizar isso como uma doença, a doença de Alzheimer. Outras funções cognitivas, além da memória, podem começar também a serem afetadas com o tempo. Por exemplo, a linguagem, né? O discurso do idoso, a linguagem dele, a fala dele começa a ficar mais truncada, mais hesitante, mais difícil de sair, né? Então ele precisa arranjar, por exemplo, sinônimos para falar uma palavra que ele esqueceu. Ele começa a ter dificuldade de realizar tarefas de múltiplas etapas que exigem um planejamento, uma atenção, uma concentração maior, né, para fazer aquilo. Por exemplo, cozinhar pratos, refeições mais complexas. Assim. Na consulta, a gente precisa pedir alguns exames para esse paciente, exames de sangue, exame de imagem da cabeça, por exemplo, ressonância do crânio, para poder excluir outros fatores que estejam levando esse idoso a ter os problemas cognitivos, né? Antes da gente poder bater, fechar o diagnóstico de demência de Alzheimer. E a gente também precisa fazer alguns testes mais específicos da parte cognitiva, para ver em que grau que esse idoso está com essas dificuldades e em que domínios cognitivos que ele está perdendo também. O tratamento tem algumas medicações. Infelizmente, hoje em dia a gente não tem uma cura para essa doença,
mas as medicações que a gente tem melhoram um pouco aí os aspectos de memória, de atenção. E também as medicações servem para retardar um pouco a progressão da doença, né? Então o idoso vai avançar no quadro de esquecimento de uma maneira mais lenta do que se ele tivesse sem o remédio. E outras modalidades de tratamento também, né? Então tem a reabilitação cognitiva, a atividade física, alimentação adequada, tratar possíveis quadros depressivos, de ansiedade que possam estar associadas, né, num paciente que tem Alzheimer. Então, o tratamento precisa abranger vários aspectos aí, né? É isso, pessoal. Qualquer dúvida pode me mandar, tá? Um abraço. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.